Fala aí, meus queridos, bem-vindo ao Cafofessal Piras. A gente fez aquele primeiro vídeo a respeito do meu processo para ir para o Canadá e conseguir, pelo menos, a aprovação do governo do Canadá. E a galera anda perguntando por que você não faz outro vídeo. E aí a gente tá fazendo esse vídeo agora. Vamos continuar falando aí. E se você gostar também do vídeo, dá aquele like, compartilha, se inscreve no canal e coloca um comentário aí para você falar se tá tudo bem ou não. Mas no final das contas, o que aconteceu foi que um cara de British Columbia me achou, entendeu? Ligou pra mim, eu comecei a trabalhar já logo com ele, então, e já cheguei ganhando dinheiro aqui no Canadá. E isso é uma parte boa, porque você se planeja naquela época a galera se planejava em torno de 3 meses até 6 para tipo ralar em qualquer lugar, arranjar um emprego e conseguir um dinheiro aí para tipo não pegar e começar. Cara, você pode chegar com o dinheiro que você quiser aqui, meus queridos. Mas quando você vê na sua conta o bagulho caindo em dólar, né? Tu vai ficar bolado, velho. Então tem que se planejar. Você tá se planejando que daqui a 3 meses você vai colocar esse bagulho aí, já vai estar trabalhando como desenvolvedor de software. Mas o problema é que isso daí não cai do céu, né? Você tem que trabalhar se você não conseguir chegar com emprego. Eu chamo o primeiro ano no Canadá de perrengue. Não interessa se tem dinheiro, se você veio sem dinheiro. É perrengue porque você já chega aqui, vai mudar um pouco, você vai ter que se situar, entendeu? Você vai perder um pouco daquela sua rede de família e de conhecidos que você tem, criar uma nova, tomar cuidado para tipo, não ser passado por trás, porque provavelmente você vai mexer com brasileiro, de vez em quando os brasileiros gostam de fazer um negocinho que não é o correto. A maioria das pessoas aqui, dos brasileiros que eu conheci, a galera é gente boa, galera firmeza. Tem muita gente que é, tipo, irmão, entendeu? E a gente mantém, assim, com muita consideração o pessoal que anda dentro da nossa casa, quando a gente faz os negócios aqui, e a gente vai pra casa deles também. Mas tem que tomar cuidado. E é perrengue, tá? É perrengue. Cara, o primeiro inverno vai ser perrengue. E aí a primeira dica que eu vou dar, isso é só dica, isso é dica. Você que se vê, entendeu? Eu não sou pai de ninguém aqui. Se planeja para chegar entre maio e setembro, porque você vai chegar no inverno, tipo, você vai entrar na água gelada de uma forma devagar, entendeu? Porque quando o inverno pegar, mano, o bicho é muito frio. Aí não deu. Tem que chegar, porque ou meu prazo vai acabar, ou então minha universidade, porque a galera vem mais com a parte da universidade. Aí, mano, tem que segurar o rojão, que o bagulho é complexo, tá? O inverno é difícil. Com relação à minha chegada, já cheguei já com emprego. Então esse problema já foi legal, porque já foi um problema resolvido, quer dizer, e eu não tive que ficar, por exemplo, trabalhando no Walmart, trabalhando num posto de gasolina, que é geralmente que a galera faz, fazendo qualquer outra coisa. E eu estava preparado para isso, mas como eu já cheguei com emprego, trabalhando para um real estate agent, que seria o quê? Um corretor de imóveis lá de British Columbia, então já ficou de boa, tá? E é disso que eu vou falar aqui agora. Eu vou falar dessa experiência. Só que essas primeiras semanas que você vai chegar aqui, mano, tu bate aqui no Canadá e você vai passar, por exemplo, de 3 meses, 3 semanas até quase um mês só mexendo com papel, velho. Resolvendo problema de aluguel, onde é que você vai ficar, esse troço tudinho, até eu arranjar o apartamento, né? E, e tudo que eu tinha que fazer, porque foram em torno assim de 3 semanas, quase um mês, entende? Então, eu estava também torrando um pouco de dinheiro, porque o dinheiro que eu estava fazendo com o camarada lá de British Columbia era por hora. Então, eu tinha que estar logado lá, ó, batendo eita, batendo o cartãozinho lá e, tipo, sei lá, eu sou muito honesto nessas paradas, então eu não estava cobrando realmente o que eu estava trabalhando, no final das contas. E aí o bagulho é que, tipo assim, eu tava alugando poucas horas, 4, 5, e ele tava ligado, tá? E aí depois quando eu já me estabeleci, aí eu já tava fazendo assim coisa de 12 a 14 horas, 16 por dia, entendeu? E isso era conversado com ele e a gente precisava colocar o negócio que ele tava fazendo pra funcionar e funcionou, entendeu? Só que o problema, mano, é que o cara aqui no Canadá você vai ver, cara, mesmo trabalhando com esse maluco aí, tá? Dependendo do lugar. Mesmo você trabalhando com esse maluco aí, ele me mostrava como é que tava a situação financeira da empresa dele. Entende? Ele chegava com a planilha e falava, aí, mano, tá assim. A gente tem que ficar de boa, porque daqui a 5 meses vai estar com problema.
entende? E eu tava vendo esses numerozinhos, ele tava dando uma leitura meio otimista do negócio, por isso que eu queria colocar o negócio para funcionar, entendeu? E aí, se você pegar empresas grandes que eu trabalhei também, eu já trabalhei tipo, em empresa bem grande mesmo, com mais de 2.000 desenvolvedores na empresa trabalhando, correto? Eles fazem isso também, tá? Você vai olhar, tipo, a parte financeira. Por exemplo, hoje, na empresa que eu trabalho, eles fazem isso, tá? Uma vez por mês, a gente está vendo a situação da empresa, onde é que o budget está aqui, entendeu? A gente tem que chegar nesse número aqui. A gente tá acima, tá abaixo, tá bom, tá ruim, entendeu? E isso daí é uma coisa que até o CEO, depois da brincadeira, o CEO vem e fala, ó, tá bom, tá ruim, entendeu? A gente tem que melhorar nisso, nisso e nisso. Então tu tem que estar ligado e eu tava vendo que o bagulho tava meio pra explodir, entendeu? Só que aí a gente já conseguiu começamos a pegar os clientes, pelo menos o cara conseguia me pagar e já sobrar um trocado pra ele, entendeu? Só que o problema é que o cara foi tentar resolver mais problema do que ele queria, entende? E aí eu falei, cara, vamos focar nesse negócio aqui que a gente precisa resolver esse problema, né? Esse negócio, tá? Eu não vou falar a respeito do negócio que a gente tava fazendo, mas ele tentou expandir demais, tipo, o escopo, né, da brincadeira dele. E aí ainda tinha outro maluco trabalhando pra ele, que tava meio que querendo puxar a sardinha pro lado dele, entende? E não foi legal. Só que aí é o seguinte, mano. É, teve, um, teve uma semana que eu tava olhando lá, ele tava me mostrando como é que tava a situação. Eu falei, mano, esse troço vai moiar, velho. Vai moiar. Aí eu curei uns bagulho aí, né? E aí teve um dia lá que eu tava meio que, caraca, velho, esse cara vai acabar me dando um pé na bunda aí, que eu tô vendo que o dinheiro tá secando. Ele meio que se atrapalhou na brincadeira porque ele era o vendedor, né, do produto. E, e aí, assim, resumindo, eu consegui um emprego num cassino virtual. Mas antes daí, vamos fechar a história com o primeiro emprego, né? O primeiro emprego, era emprego mesmo, que era self-employed. Aí, mano, o cara, tipo, chegou pra mim certo dia, eu já trabalhando com ele e com outro cara. Como eu era self-employed, tipo, eu tinha que fazer minhas horas, eu fazia as horas com outro camarada. E no final das contas, eu fui. Esse bico que eu peguei com outro camarada não era para trabalhar assim, full time, né? Tipo, em tempo integral. Era só pra, tipo, resolver um problema que ele tava tendo no banco de dados. E aí eu vou explicar qual que era o problema. Aí o maluco chegou pra mim e falou assim: aí, quebrei, velho. Quebrei. Né? O cara do primeiro emprego, lá de British Columbia. Quebrei, não tem dinheiro pra te pagar, então ele tava me devendo a grana preta, assim, coisa de 6, 7 mil dólares. Já, entendeu? O cara já tava começando a dar uma atrasadinha, ele nunca atrasava. E aí eu falei, esse meu dinheiro aí, mano. Ele, cara, eu não tenho dinheiro pra te pagar e você não tem mais como te manter aqui. E foi essa que foi a história. O começo dessa história, tá beleza? Só que aí eu já tava trabalhando com outro cara que já tava pagando pra mim muito mais, ele pagava bem mais, o cara do cassino. E eu resolvi o problema dele lá assim, de forma parcial, porque o problema dele era muito sério. Ele teve um problema de sabotagem, que tinha um cara que trabalhava com ele teve uma desavença. E, e aí ele tava com um problema que. Dois problemas. Um problema era que o SVN, tá? Pra galera que não sabe o que é SVN, é o que era assim, do mercado, o SVN veio antes do Git, tranquilo? É, pelo menos na parte do open source. Em corporativo tinha um pouco de SVN, mas tinha outras soluções pagas. Mas ele tava mexendo com o SVN, e aí o cara, tipo, meio que fez assim, ó, fez o SVN dele, ele mexeu tanto no código que ele fez o SVN ficar extremamente sincronizado com o código que tava é, no deploy do servidor dele. Isso daí é um problema sério. E outro problema é que ele destruiu com o banco de dados do cara. Ele perdeu dado, né? Só que esse cara era tão noiado, que ele tinha tudo impresso, velho. Sabe? Eu não sei se era porque o cara tava. Ele imprimia, tipo, o que tava no banco de dados dele, as tabelas do banco de dados.
E aí ele me deu lá um papelzão assim, pum, vê se você consegue recuperar essa parada aí, né? Eu falei, tu tem o arquivo desse bagulho? Tipo, que você imprimiu? Ele, eu tenho em arquivo também. Você não quer. Você acha melhor? Eu falei, lógico que eu acho melhor. Eu vou ficar, tipo, copiando coisa do papel, assim, um chumaço desse tamanho de impressora matricial ainda. Ele tinha uma impressora matricial. E aí eu consegui resolver esse problema pra ele, assim, pra ele ficar operacional e não perder dinheiro, né? Ele até me deu um bônus, que foi um bônus, assim, grande, né? Então, assim, aquele problema que eu tive lá com que eu não recebi o dinheiro do outro camarada deu uma amenizada. Ele falou assim: ah, pô, então aproveita, tu tá. Como é que tu tá aí de horário? Tu consegue vir aqui trabalhar comigo? Eu falei, pô, eu consigo, porque agora eu já tava com o pé na bunda, né? E eu falei, então beleza. E eu ia ganhar bem mais. Assim, quase o dobro, né? Do que o cara tava me pagando. E o cara pagava bem, velho, tá? E era um cassino virtual. O camarada, mano, ele era um italiano casado com uma russa. Sempre quando eu falava isso, tipo no churrasco lá, né, com a galera, até depois, né, quando eu consegui um emprego na CLT, tá? Um emprego oficial que você trabalha como, que eles chamam de full time, tá? Employed, tá? Então você, como se fosse um CLT, você tem um contrato com a empresa e você tem que ficar na empresa trabalhando. A galera falava, pô, mano, tu tá trabalhando pra máfia. Principalmente porque eu tava trabalhando por uma empresa que era por um cassino virtual que era na casa do camarada, no meio de downtown, no centro de Ottawa, tranquilo? E, mano, eu trabalho. Cara, a situação era meio tensa. Porque eu trabalhava assim, na cozinha do maluco, velho. Entendeu? Eu, tipo, tinha uma cadeirinha vagabunda e eu trabalhava naquele computadorzinho lá, coisa de 8 a 9 horas, 10 dependendo do se o meu estômago, né, aguentava, porque acontecia muita coisa naquela casa. Ele tinha uma filhinha que naquela época eu tinha só o bebê, então eu olhava, tipo, uma criança de 4 anos fazendo esse tipo de coisa, eu falava, caraca, que absurdo, esse cara não conseguia, não educa a menina direito, entendeu? E a menina era louquinha, tá ligado? E assim, depois eu aprendi porque são 3, né, que eu tenho. E aí a gente vê que, tipo assim, isso é normal nessa idade. Cara, ele tinha uma escada, mano. E essa menina teve um dia que ela rolou essa escada aí. E, cara, achei que a menina morreu, né? E eu tava, tipo, trabalhando aqui, né? E eu olhei a menina rolando assim. Cara, era alta, que era uma escada gigante, assim, tá ligado? O pé direito da casa do cara é altão, né? E, tipo, era uma escada única. Geralmente aqui você tem uma escada que você faz assim, faz uma curva e desce. Não, essa daqui era da escada inteirinha, entendeu? Ela rolou quase lá de cima da escada até o negócio sair correndo lá pra ver se a menina tava correndo e ela tava viva, entendeu? Graças a Deus. Aí eu falei, tá tudo certo e tal. Deu aquela primeira ajudada lá, o cara chegou, aí tá tudo certo aqui e tal. Aí ele resolveu o problema, a mãe chegou. Eu falei, cara, tenho que ir embora, velho, que, tipo, eu não consigo mais trabalhar depois daqui, não. Ele falou, não, sem problema. E aí, era assim, velho. E, tipo, tinha o Don Corleone que chegava, e ele chegava, tipo, o cara, realmente, bicho, parecia um Don Corleone lá, ele chegava, entrava, e, e eles ficavam conversando em italiano, italiano do lado da cozinha, tomando café, eu tomava, aí eles, aí o Don Corleone falava assim, pô, pirata, isso aqui é um café. E aí eu, beleza, café. E aí eu tomava um café com o camarada lá. Mas, tipo, esse negócio era uma parada que meio que, é, tipo, tirava sua concentração, né? E eu tinha que trabalhar num esquema meio complexo, que era colocar no ar um bagulho que tava. Eu ainda tava tentando fazer a sincronização do código-fonte do maluco, né? Então, eu não conseguia colocar um negócio no ar rapidamente, tá? A gente tá falando isso daí de 2011, né? Sem LLM, galera. Era só, tipo, eu e eu mesmo, e, tipo, alguma coisa na internet que podia me ajudar, mas era mais na experiência, entendeu? E uma coisa lá que. Então, aí, voltando assim, é só a parte lá da parte engraçada que a galera falava que eu trabalhava pra máfia, é, por causa desse tipo de coisa. Eu era muito estereotipado. E o cara pagava bem, velho, tá? No caso, por exemplo, eu fiz a parte
da parte de boleto para ele, porque ele já estava começando a licenciar. O cassino virtual, ele não tinha um cassino virtual, ele tinha o software do cassino virtual. Você poderia fazer um cassino virtual utilizando a plataforma dele, né? Nessa brincadeira. E ele estava entrando no Brasil naquela época e ele precisava de boleto, né? Naquela época. E não só o cartão de crédito. Então eu falei, pô, você mexer com boleto e tal, não sei o que, você tem um banco, alguma coisa assim? Ele, não, relaxa que eu arranjo isso daí. Aí ele me deu os dados, eu fiz o boleto e ficou tudo certo. Ele ficou de boa também, ele dava bônus, entendeu? Tipo, não era só o que eu ganhava, né? E aí, falando assim, só pra falar e terminar essa brincadeira, o camarada era gente boa. Pô, eu encontrei, assim, eu parei de trabalhar com ele porque, eu consegui um emprego, né? Que vai ser o próximo vídeo. Duas, eu não tava aguentando mais trabalhar com bicho, entendeu? Porque trabalhar lá no cassino virtual, cara, mexe com a sua cabeça, entendeu? Porque eu via logo dos malucos, né? Eu via as mensagens, né? Porque era o meu trabalho, eu resolvi alguns problemas ainda de banco de dados e, tipo assim, era tipo, depressivo, entendeu? Porque a galera, assim, o negócio foi feito para você perder dinheiro. Eu fiquei sabendo uma pancada de coisa da indústria mesmo. E o cara fazia dinheiro, velho. Fazia dinheiro. Mas no final das contas eu tava ganhando mais ou menos o que o mercado tava pedindo, entendeu? Tinha alguns lugares que eu consegui uma oferta que tava querendo me pagar menos, né? No final das contas eu ia ganhar menos. Só que tem outras situações outros aspectos que impactam o que você ganha numa empresa. Porque no caso lá, o cara só me dá o dinheiro na mão e eu me viro. No caso quando você recebe trabalha para uma empresa que ela vai te pagar full time, né? Você recebe benefícios e aí eu vou falar no próximo vídeo. Beleza? Eu acho que eu já falei demais. Esse é o vídeo da minha chegada no Canadá. Acho que eu posso falar de mais coisas depois, tá? Mas é mais para falar da minha experiência, minha chegada e a gente continuar esse papo aí. Beleza? Então, como eu já falei, dá o joinha no vídeo, se inscreve no canal, compartilha e coloca um comentário aí para ver se você quer saber, para eu saber o que você quer mais, entendeu? Coloca alguma pergunta e a gente pode fazer um vídeo depois a respeito disso daí. Tranquilo? Próximo vídeo eu vou falar do meu primeiro emprego da CLT e aí a gente continua batendo esse papo aí, porque tem muita coisa, tá? Tem muita coisa que eu vou falar, são 16 anos aqui, a gente daqui só foi mais ou menos de um ano, tá? Esse vídeo, por exemplo. Eu faço live aí de vez em quando, cola aí, e aí a gente bate um papo na live se vocês colarem. Beleza, pessoal? Por enquanto só segunda e sexta, e aí eu vou tentar focar aqui nos vídeos pra gente fazer conteúdo no canal. Esse foi o Pires e a gente se vê por aí. Até mais, pessoal.